Os cientistas costumavam considerar Marte um planeta geologicamente morto. É menor que a Terra e perde calor interno mais rapidamente. No passado, havia muita atividade nas suas profundezas, e há muitos vestígios de enormes erupções vulcânicas na sua superfície. O maior vulcão do Sistema Solar, o Olimpo, pode ser visto da Terra, mesmo com um telescópio amador. Mas as erupções de vulcões em Marte pararam há muito tempo. O interior do planeta se esfriou e se solidificou. O esfriamento interno enfraqueceu o seu campo magnético, o vento solar soprou para longe a atmosfera e a água restante congelou. Mas recentemente, Marte se tornou mais ativo. Tudo mudou quando os astrônomos estudaram milhares de imagens da região equatorial marciana. As imagens foram tiradas entre 2006 e 2020 pelo Orbitador de Reconhecimento de Marte da NASA. A câmera HiRISE capturou as imagens a uma altitude de 300 km acima da superfície marciana. As imagens nos permitem distinguir objetos individuais com um tamanho de até 1 metro. O estudo revelou um grande número de deslizamentos de terras e fluxos de detritos nas encostas dos vulcões marcianos. Os cientistas descobriram mais de 4.500 vestígios de rochas que deixaram padrões característicos na forma de uma árvore de Natal, o que geralmente acontece após fortes terremotos. O traço mais longo tem mais de 2,4 quilômetros de comprimento, e no total, esses vestígios têm cerca de 900 quilômetros de comprimento. Cerca de 1/3 dos vestígios não estavam presentes nas imagens antes de 2006, o que indica que se formaram mais tarde. É evidente que apenas tremores subterrâneos muito fortes são capazes de mover essas enormes rochas. No entanto, até recentemente, tais tremores não foram encontrados em Marte. O que ajudou os cientistas a descobrir o que Marte acordou? Como é que as recentes amostras retiradas de uma cratera quase ganharam vida? E por que é que um dos gases mais nocivos da Terra será tão crucial para os colonos marcianos? .2 pontos de magnitude foi registrado em agosto de 2021. E depois, em maio de 2022, o planeta vermelho experimentou um maremoto de magnitude 5. Na Terra, isso poderia derrubar janelas em casas e danificar ligeiramente as nossas infraestruturas. Mas foi um acontecimento muito significativo para Marte. Os terremotos são mais fortes devido ao deslocamento de placas tectônicas e erupções vulcânicas. Marte não está assim tão ativo, mas os tremores de 5 pontos mostram que os processos tectônicos não diminuíram nas suas profundezas. Os movimentos e as explosões de magma continuam. Quando o magma sobe, provoca a dobra de uma única plataforma litosférica de Marte, o que leva a terremotos em Marte. Mas será que a atividade geológica em Marte nos aproxima mais da resolução do mistério da sua habitabilidade? Conhecemos esse planeta como um mundo muito duro e inóspito, muito frio, com uma radiação terrível e sem água líquida. E claro, não há nada como elefantes, tigres ou até mesmo ratos na sua superfície. Eles não suportariam tais condições e poderíamos facilmente notar alguns deles com telescópios ou rovers, mas não notaríamos micro-organismos com essas ferramentas. Os micro-organismos são capazes de sobreviver em condições extremas da Terra, pelo que existe a possibilidade de existirem também em Marte, especialmente nas suas profundidades onde é mais quente e não há radiação fatal. Além disso, a descoberta de lagos subterrâneos em Marte é uma descoberta emocionante, pois sugere a possibilidade de água líquida, que é um ingrediente importante para a vida tal como a conhecemos. Em 2018, os instrumentos de radar da nave espacial Mars Express orbitando Marte detectaram um grande lago subterrâneo no polo sul do planeta, além de 3 corpos de água mais pequenos nas proximidades. Os lagos abrangem uma área de mais de 75 mil quilômetros quadrados. Esta região está localizada no Plenum Australis, uma grande planície coberta de gelo.
Em 2022, instrumentos no orbital ExoMars mostraram que também existem reservas gigantescas de água congelada ou líquida nos desfiladeiros de Valles Marineris. Estão escondidos dentro de um sistema de canyons que corre ao longo do equador do planeta. A água nos desfiladeiros cobre uma área do tamanho dos Países Baixos. Está localizada muito perto da superfície do planeta, dentro dos 3 pés superiores do solo. Na Terra, se verificou que lagos subglaciares semelhantes na Antártida contêm micróbios, peixes e outros organismos. Esse poderia também ser o caso em Marte. Uma pequena quantidade de calor é retida sob a superfície de Marte a partir do interior do planeta, mas pode não ser o suficiente para derreter o gelo. Isso significa que os lagos podem ser congelados devido a uma alta concentração de sal. Se for 20 ou mais vezes mais salgado do que os oceanos da Terra, mesmo os micro-organismos não sobreviveriam. Para compreender isso, os cientistas estão tentando determinar a composição da água nos lagos subterrâneos. Estão também à procura de sinais de vida em corpos de água superficiais secas. Uma vez, muitos lagos e rios correram em Marte. O planeta era mais quente e tinha uma atmosfera. Muitos organismos diferentes poderiam ter vivido em tais corpos de água, mas, até há pouco tempo, não encontramos quaisquer vestígios. Em setembro de 2022, o Perseverance Rover fez uma descoberta chocante. Encontrou moléculas orgânicas perto de antigas fontes de água. Esta não foi a primeira vez que o rover encontrou matéria orgânica no planeta vermelho, mas essa descoberta é importante porque foi feita num local de fusão de rios antigos, particularmente favorável à vida. Está localizada na cratera de Jezero, com 45 quilômetros de diâmetro. O delta formou-se há cerca de 3,5 bilhões de anos e tem vindo acumulando areia, sujeira e sais ao longo do tempo. Perseverance tem extraído a maior quantidade de moléculas orgânicas marcianas desta mistura até a data. Na Terra, os fósseis de organismos antigos também se encontram normalmente em tais rochas sedimentares. O instrumento Sherlock na Mars Rover Perseverance, que foi concebido para identificar substâncias orgânicas e químicas, escaneou moléculas na cratera Jezero. Entre outros elementos, detectou átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono. O carbono é crucial para a vida e pode indicar atividade biológica. É também importante notar que as moléculas orgânicas no sedimento da cratera de Jezero estão entrelaçadas com sulfatos. Na Terra, os depósitos de sulfato preservam a matéria orgânica e contêm frequentemente sinais de vida. No entanto, as moléculas na cratera podem ter se formado através de processos naturais. Os cientistas serão capazes de determinar com maior precisão a sua origem, uma vez que as amostras sejam trazidas de volta à Terra, o que a NASA planeja fazer em missões futuras. Entretanto, os cientistas descobriram outras pistas que apontam para a possibilidade de uma vida em Marte. Recentemente, Curiosity detectou um nível anormalmente elevado de metano no planeta, 21 partes por bilhão de unidades de volume. Então, o que isso significa? O metano, em concentrações mais elevadas, se encontra na atmosfera da Terra e é formado devido às emissões de organismos vivos. Os investigadores estão planejando descobrir se o gás em Marte também está relacionado com a atividade dos seus habitantes. Se o metano se tivesse formado há muito tempo, já teria decomposto nos elementos que o compõem. Outra possibilidade pode ser que o gás seja um produto da interação entre a rocha e a água. Mas o metano não é o único gás sobre o qual os cientistas estão curiosos. O dióxido de carbono, considerado nocivo na Terra, poderá em breve tornar-se inestimável no planeta vermelho. O dispositivo experimental MOXIE, do tamanho de uma torradeira, foi trazido para Marte a bordo da Perseverance. As suas peças foram impressas numa impressora 3D a partir de uma liga à base de níquel resistente ao calor. Sua composição inclui também um aerogel leve para retenção de calor e um fino revestimento externo em ouro que reflete a radiação infravermelha. Graças a isso, o dispositivo único é capaz de resistir a uma temperatura de 800 graus Celsius, na qual ocorre a transformação de gás. MOXIE produziu recentemente oxigênio puro a partir de CO2. Funciona separando os átomos de oxigênio das moléculas de CO2. O subproduto, o monóxido de carbono, é libertado para a atmosfera. A ferramenta foi concebida para produzir até 10 gramas de oxigênio por hora. Contudo, após 1 hora de funcionamento durante o primeiro teste, a produção de gás foi de cerca de 5,4 gramas, o suficiente para deixar um astronauta respirar durante cerca de 10 minutos.
O dispositivo é particularmente valioso porque é virtualmente ilimitado em termos de matérias-primas, uma vez que a atmosfera do planeta vermelho é de 96% de dióxido de carbono. Além disso, MOXIE utiliza rególito, que cobre toda Marte. Após o processamento, este solo se torna combustível, ar para respirar ou, combinado com hidrogênio, água. A NASA e o CEO do SpaceX, Elon Musk, seguem de perto as descobertas dos cientistas em Marte. O chefe da SpaceX se prepara ativamente para voos e promete que veremos as primeiras imagens de astronautas em Marte em 2029. 14 motores das naves espaciais da nave Starship já foram testados. Entretanto, a NASA também escolheu a nave estelar como o primeiro módulo de aterragem tripulado para a Lua. Se tudo ocorrer como planejado, os astronautas aterrarão na superfície lunar em 2025 ou 2027, como parte da missão Artemis 3. Então, até 2040, a NASA planeja enviar uma nave espacial tripulada para Marte e a Lua se tornará uma base para reabastecimento. Mas após o voo, os colonos ainda terão de se instalar em condições extremamente difíceis em Marte, e é aí que as novas descobertas dos cientistas virão a calhar. Muito provavelmente, como dizem os especialistas, a primeira tripulação vai aterrissar perto do equador do planeta. O desfiladeiro com água líquida nos vales marineres será o local perfeito para aterrissar. A água é necessária para beber, cultivar e sustentar as necessidades domésticas. Os colonos também vão necessitar de oxigênio, uma vez que o ar em Marte é composto por uma mistura tóxica de dióxido de carbono, azoto e argão. E a MOXIE está cada vez mais perto de resolver este problema. Além disso, Elon Musk planeja reabastecer os foguetes diretamente em Marte para a viagem de regresso à Terra. Para isso, pretende construir uma fábrica no planeta vermelho para produzir metano e oxigênio líquido a partir de gelo de água e dióxido de carbono atmosférico. Se os investigadores encontrarem micro-organismos nos lagos subglaciais, será também um passo em frente para a colonização do planeta. Os micro-organismos locais serão perfeitamente adaptados às duras condições de Marte. Ao estudá-los, será mais fácil encontrar formas de proteção contra a variedade de perigos climáticos do planeta vermelho. Você acha que já... Para tornar a procura de vida além do nosso planeta mais sistemática e focalizada, os cientistas desenvolveram uma métrica conhecida como Índice de Semelhança da Terra, que mede a semelhança de um planeta ou a Lua com a Terra com base em parâmetros como temperatura, pressão atmosférica e habitabilidade. Varia de 0.0 a 1.0, e se está entre 0.8 e 1.0, indica que um planeta é semelhante à Terra em todos os aspectos. Nos últimos anos, os avanços da tecnologia nos permitiram descobrir uma multiplicidade de exoplanetas e luas com semelhanças impressionantes com a Terra. Uma delas foi encontrada em 2019 e chamada de Teegarden B. Esta é uma super-terra, orbitando uma estrela tipo M a cada 4.9 dias a uma distância de 0.02 unidades astronômicas. A estrela de Teegarden é uma das estrelas mais próximas do nosso sistema solar, situada a 12.4 anos-luz de nós. E embora a anã vermelha seja 10 vezes menos maciça que o nosso Sol e tenha uma temperatura de apenas cerca de 2.700 graus Celsius, ainda pode fornecer calor suficiente para os seus dois planetas. Os dois exoplanetas são semelhantes aos planetas interiores do nosso sistema solar e são apenas ligeiramente mais maciços do que a Terra. Ambos estão na zona habitável onde pode existir água líquida, mas Teegarden B parece muito mais promissor. E aqui está a razão. Teegarden B recebeu uma pontuação de 0.95 ESI, o que significa que é o planeta mais parecido com a Terra descoberto até agora. Há uma probabilidade de 60% de que o exoplaneta tenha um ambiente de superfície temperada com temperaturas entre 0 graus Celsius e 50 graus Celsius. E se a sua atmosfera for comparável à da Terra, a temperatura de superfície seria de cerca de 28 graus Celsius. Teegarden C, contudo, está mais longe da sua estrela. Tem uma pontuação de 0.68 ESI e está a apenas 3% de chance de ter uma temperatura de superfície quente. Se a atmosfera do mundo for mais semelhante à de Marte, sua temperatura estimada seria de cerca de menos 47 graus Celsius. Pesquisadores não têm certeza quais são as atmosferas dos planetas,
Mas Teegarden B e C estão travados por maré à sua estrela, e uma atmosfera fina poderia distribuir o calor e o frio através da linha escura e clara. Os cientistas estimam que as atmosferas com densidades entre 1/3 a 17 vezes superiores à da Terra poderiam permitir a presença de água líquida na superfície. Mas isso não é tudo. Há um sistema planetário que oferece alguns dos melhores candidatos à vida extraterrestre. E a descoberta do seu candidato mais promissor acaba de ser anunciada. O sistema planetário TOI 700 é conhecido por ter pelo menos 4 planetas, 2 dos quais se encontram na zona habitável da estrela. Os mais promissores são o TOI 700E e TOI 700D, ambos rochosos e com massas semelhantes à Terra. TOI 700E tem um período orbital de 28 dias e é 95% do tamanho da Terra, enquanto o TOI 700D tem um período orbital de 37 dias e é 105% do tamanho da Terra. O sistema TOI existe há mais de 1,5 bilhões de anos, dando mais do que tempo suficiente para que a atividade biológica se instale e transforme a região fina onde a superfície do planeta encontra sua atmosfera numa rica biosfera. Se TOI 700E e TOI 700D tivessem uma atmosfera, seriam muito mais quentes do que a temperatura média da Terra, um potencial alterador de jogo em termos de habitabilidade. Os cientistas suspeitam que poderá haver mais planetas localizados além do TOI 700D, e se um dia descobrirmos formas de vida em qualquer um desses mundos, esperamos que se assemelhem às encontradas aqui na Terra. Mas será teoricamente possível que formas de vida semelhantes possam existir em outros planetas? A evolução é considerada uma lei universal da natureza, tal como a gravidade. Devido a isso, os princípios de evolução encontrados na Terra podem ser aplicados a outros planetas devido ao processo chamado de convergência evolutiva, onde espécies não relacionadas podem evoluir adaptações semelhantes a desafios ambientais semelhantes. O ponto de partida da vida em qualquer planeta extraterrestre deve ser simples e em muitos deles poderia ter ficado assim. Mas se alguns desses mundos tivessem desenvolvido formas complexas de vida, só poderia ter sido alcançado se as mudanças benéficas fossem preservadas e as prejudiciais fossem descartadas. Um exemplo disso é o voo, que evoluiu várias vezes na Terra através do desenvolvimento das asas. Num ambiente cheio de fluido como a água, pode-se flutuar se forem mais leves que o fluido ou usar asas para voar aerodinamicamente e gerar elevação. Por exemplo, as asas de morcego, aves e insetos servem todos o mesmo propósito, mas evoluíram independentemente uns dos outros. Da mesma forma, se 2 exoplanetas tiverem condições idênticas, tais como temperatura, pressão atmosférica e acesso à água, é possível que a vida possa surgir em ambos os planetas e evoluir de forma semelhante para se adaptarem aos seus ambientes. Além disso, a presença de condições semelhantes em exoplanetas também poderia levar ao desenvolvimento de bioquímica semelhante. Por exemplo, a vida na Terra é baseada no carbono, e é possível que a vida em exoplanetas também possa ser baseada no carbono se as condições nesses planetas forem como as da Terra. Assim, se Teegarden B, Teegarden C ou TOI 700 suportarem vida, há uma grande probabilidade de ser a base de carbono e, pelo menos em certa medida, se assemelhar à vida na Terra. Mas é possível que a vida no universo assuma formas muito diferentes das que conhecemos e compreendemos, e é importante ter uma mente aberta à possibilidade de descobrirmos vida que é diferente de tudo o que já vimos antes. Até mesmo aqui no nosso planeta, extremófilos, organismos que são capazes de sobreviver e prosperar em condições extremamente duras que seriam letais para outras formas de vida. Elas podem servir de exemplos ou modelos para potenciais formas de vida invulgares que possam existir em outros planetas distantes. Até agora, a procura de vida extraterrestre tem se concentrado principalmente em planetas semelhantes à Terra, mas por que não mudar a nossa perspectiva e procurar uma forma de vida que não conhecemos? Talvez o mundo com formas de vida diferentes possa ter um conjunto distinto e diversificado de características planetárias que o diferenciam de outros planetas mais convencionais. Estas características podem ser necessárias para a sobrevivência dos extremófilos, tais como temperaturas extremas, altos níveis de radiação ou alta pressão atmosférica. Há apenas alguns anos, os astrônomos descobriram uma nova classe de exoplaneta conhecida como planeta Hycean. Esses planetas são muito diferentes da Terra, mas podem ser capazes de suportar vida.
Esses planetas são quentes, cobertos de oceano, com atmosferas ricas em hidrogênio, permitindo uma zona habitável maior em comparação com a Terra. Os cientistas acreditam que a descoberta poderia levar à possibilidade de encontrar sinais de vida fora do nosso sistema solar dentro dos próximos anos. Os planetas oceânicos podem ser até 2,6 vezes maiores do que a Terra e ter temperaturas atmosféricas que atingem quase 200 graus, mas as condições oceânicas podem suportar vida microbiana semelhante às dos oceanos da Terra. Esses planetas também têm ambientes diferentes, tais como mundos Haitiano escuros com condições potencialmente habitáveis apenas nos seus lados noturnos e mundos Haitian frios que recebem pouca radiação das suas estrelas. A pressão superficial em tal planeta seria semelhante ao fundo do oceano na Terra, onde a vida ainda existe. Isso sugere que a vida poderia eventualmente prosperar sob uma atmosfera pesada no mundo Haitian. O que é interessante, os biomarcadores são mais fáceis de detectar nas atmosferas de tais planetas devido ao seu maior tamanho e temperaturas mais elevadas, em comparação com os dois exoplanetas rochosos. Além disso, uma parte significativa da população conhecida de exoplanetas, que se aproxima de 5.300, são planetas que satisfazem os critérios para serem chamados de Haitian. Um desses mundos misteriosos é chamado K2-18b. Descoberto em 2015, o planeta está entre as centenas encontradas pela nave espacial Kepler da NASA. K2-18b está localizada a cerca de 124 anos-luz de nós, na constelação Leo. É um mini Netuno que orbita uma anã vermelha fraca. Os investigadores acreditam que, em alguns casos, planetas como K2-18b podem suportar a vida porque podem ter tais moléculas biomarcadoras como cloreto de metilo e sulfureto de dimetilo. As formas de vida num planeta Haitian seriam provavelmente baseadas na bioquímica baseada no hidrogênio, uma vez que o hidrogênio é o principal componente do ambiente de tal planeta. Isso significaria que os organismos de lá teriam uma estrutura diferente das formas de vida baseadas no carbono. Poderiam ser completamente desconhecidos para nós e ter uma aparência e estrutura completamente diferente de tudo que já vimos antes. Há mesmo a possibilidade de não sermos capazes de reconhecer a vida baseada na química do hidrogênio como seres vivos. Os astrônomos estão ansiosamente à espera da oportunidade de recolher observações espectroscópicas dos planetas Haitian muito em breve. Tem vários planetas do tipo Haitian para estudar, que estão localizados relativamente perto de nós, entre 35 e 150 anos-luz de distância. E o telescópio James Webb já tem a capacidade de examinar as suas atmosferas. Parece que temos à nossa frente uma série de descobertas espantosas. Mas vamos expandir ainda mais o nosso ponto de vista. Como podemos determinar que a Terra é o ambiente ideal para a vida? Apoia claramente a nossa existência, mas tivemos muito tempo para nos adaptarmos ao nosso ambiente. E se existirem planetas em outras partes do universo com condições ainda mais favoráveis para a vida? Este conceito, conhecido como mundos superhabitáveis, já foi explorado no seio da comunidade científica. Mundos superhabitáveis seriam mais antigos, ligeiramente maiores, mais quentes e potencialmente mais úmidos que a Terra. Além disso, orbitariam em torno de estrelas mais velhas que o nosso Sol com uma vida útil mais longa. Espera-se que a nossa estrela dure cerca de 10 bilhões de anos e foram necessários cerca de 4 bilhões de anos para que a vida complexa se desenvolvesse na Terra. Mas algumas estrelas vivem mais do que isso, dando mais tempo para que a vida evolua. Então, como encontramos esses mundos? A ideia é procurar planetas à volta de estrelas K ou anãs vermelhas alaranjadas, que são mais frias e menos luminosas do que estrelas semelhantes ao Sol, mas têm vidas que vão de 20 a 70 bilhões de anos. Em comparação com a Terra, a vida num planeta em órbita de tal estrela teria mais tempo para evoluir e se adaptar. A idade ideal para um planeta seria cerca de 5 a 8 bilhões de anos, mas não mais velha, pois acabaria por perder o seu calor geotérmico interior e seus campos geomagnéticos protetores. Outra característica seria o tamanho de um planeta. Sendo cerca de 10% maior do que a Terra, um mundo superhabitável proporcionaria mais área terrestre adequada para a vida. Faça um exoplaneta 1,5 vezes maior que a Terra e terá uma fonte de calor mais duradoura de decadência radioativa no seu interior e uma gravidade mais forte para reter a sua atmosfera. E como há mais diversidade de vida em regiões mais quentes e úmidas, tais como florestas tropicais na Terra, um planeta superhabitável precisaria também de ter uma temperatura média de superfície de cerca de 5 graus mais quente do que o nosso planeta de origem.
Existem diferentes teorias sobre a origem da vida na Terra, sendo uma delas a de que o ponto de partida não foi aqui, e as recentes descobertas têm dado pistas tentadoras para apoiar essa teoria. Algumas formas de vida podem viver no gelo metano, outras se alimentam de enxofre ou ferro. Os tardigrados, também conhecidos como ursos de água, são criaturas minúsculas que conseguiram sobreviver nas duras condições do espaço exterior. E não estão sozinhos. Outros organismos também demonstraram a sua capacidade de suportar o vácuo e a radiação do espaço. Mas será que existe uma razão pela qual alguns organismos da Terra estão preparados para sobreviver à exposição às condições espaciais? Por que é que a Terra está cheia de formas de vida que vivem no limite? Estaremos um passo mais perto de descobrir a vida em outro planeta? E será que poderemos um dia povoar outros mundos com vida? A origem da vida na Terra é um mistério que tem intrigado os cientistas durante séculos. A teoria dominante é que a vida começou há cerca de 4 bilhões de anos sob a forma de organismos simples e unicelulares que acabaram por evoluir para o conjunto diversificado de formas de vida que conhecemos hoje. Embora os cientistas ainda não tenham determinado exatamente a origem da vida na Terra, existem teorias que têm sido propostas. Uma delas é que a vida começou através da biogênese, o processo pelo qual a vida surge da matéria não viva. De acordo com esta teoria, as condições no início da Terra eram favoráveis à formação de compostos orgânicos simples, o que acabou por levar à formação de moléculas mais complexas e à emergência da vida. Outra ideia é que a vida foi trazida à Terra por cometas ou meteoritos contendo os blocos de construção da vida. A emergência da vida na Terra é uma ocorrência rara, dado que as probabilidades de ela aparecer no nosso planeta são incrivelmente reduzidas. A zona habitável da água líquida é relativamente estreita, e na Terra situa-se entre aproximadamente 0 e 100 graus Celsius, sendo a zona doce cerca de 15 a 30 graus Celsius, onde a água é líquida na maior parte do tempo. Acrescente a presença dos elementos certos e uma série de outros fatores a esta equação e as chances não parecem boas, mas apesar disso, a vida na Terra não só apareceu como prosperou. Então, se a vida no nosso planeta não é um erro, mas sim um fenômeno sistemático, por que não poderia também ter surgido em outros mundos? Será que o universo está repleto de vida e nós simplesmente ainda não a encontramos? Só agora começamos a perceber quão versátil a vida pode ser. Há muito tempo, cientistas se interessam na possibilidade de hipotéticas formas de vida baseadas em diferentes sistemas químicos, tais como as formas de vida baseadas no silicone. Tais especulações científicas são referidas como hipóteses de vida estranha. Mas se considerarmos que o silício é abundante no universo, constituindo 30% da crosta terrestre e sendo 150 vezes mais comum do que o carbono, a ideia pode afinal não ser tão estranha. Embora se saiba que a vida na Terra incorpora o silício em várias formas, não houve casos conhecidos de carbono e silício ligados quimicamente em formas de vida naturais. No entanto, os cientistas têm sido capazes de criar artificialmente tais moléculas nunca antes vistas na natureza. São conhecidos como compostos organosílicos e foram alcançados através de um processo chamado evolução dirigida. Este método envolve a manipulação de micróbios para criar moléculas desejadas e tem sido utilizado no passado para criar bens domésticos, produtos industriais amigos do ambiente e muito mais. Portanto, talvez não devêssemos procurar a vida como a conhecemos, mas sim a vida como não a conhecemos. Até agora, tudo parece pura especulação, mas olhe mais de perto para a Terra e para a variedade de criaturas estranhas que aqui existem. Os vermes de gelo do metano são criaturas planas e rosadas de 2,5 a 5 centímetros que vivem numa placa de gelo metano localizada no fundo do mar, perto da costa do México. E os cientistas acreditam que se trata de uma nova espécie. Curiosamente, a lua de Saturno, Titã, tem mares feitos de metano, e se for realizada uma missão para explorar os mares de Titã, é possível encontrar criaturas semelhantes às minhocas de gelo metano nesses mares. E os vermes tubulares gigantes? Essas criaturas podem atingir 2,1 metros de comprimento e vivem no fundo do oceano, a 1 milha abaixo da superfície do oceano numa área de extrema pressão. Encontra-se geralmente nas extremidades das aberturas vulcânicas, fontes hidrotermais negras, cujas temperaturas podem ser muito quentes. Alimentam-se de sulfuretos que são entregues por bactérias locais.
Os vermes têm uma abundância de vasos sanguíneos, o que dá às suas pontas uma cor vermelha brilhante. Os vermes tubulares gigantes são capazes de prosperar em ambientes com calor e pressão extremos, ao contrário da maioria dos organismos vivos. Fazem isso se alimentando de sulfuretos, que são abundantes em lugares como Vênus, onde é possível que neve sulfureto de ferro. Isso levanta a questão de saber se esses vermes poderiam sobreviver em Vênus, com as suas condições únicas de calor, pressão e atmosfera rica em sulfuretos. E se isso não for interessante o suficiente, há uma piscina de água do mar debaixo do gelo na Antártica repleta de micróbios comedores de ferro que se adaptaram para sobreviver num ambiente sem luz ou oxigênio. Os micróbios ganham energia a partir de compostos químicos completamente diferentes do que as outras criaturas terrestres utilizam. Isso os torna únicos e levanta a possibilidade de criaturas semelhantes poderem sobreviver em ambientes como os oceanos ricos em ferro da Lua de Europa, em Júpiter, que está coberta de gelo espesso. E depois há vermes do gelo encontrados em glaciares desde o Oregon até o Alasca. De algas e outros materiais orgânicos encontrados nos glaciares e se acredita que se enterram dentro do gelo e da neve para isolamento durante o inverno. Ao contrário da maioria das criaturas de sangue frio, os vermes do gelo não se tornam lentos ou adormecidos em temperaturas frias. Em vez disso, seus níveis de energia aumentam. Este fenômeno é paradoxal e não é bem compreendido. Mas os cientistas acreditam que os vermes do gelo são capazes de sobreviver em temperaturas geladas utilizando um bit extra no seu ADN que cria uma síntese de ATP, uma enzima que é responsável pela criação do ATP, a forma de energia nas células. Esta alteração ajuda a acelerar a produção de ATP, permitindo-lhes manter altos níveis de energia e sobreviver em ambientes gelados, onde outras criaturas não podem. Outra coisa estranha é que a melanina está presente em todo o corpo de vermes do gelo, incluindo no cérebro, intestino e músculos. Estudos têm sugerido que a melanina pode ter a capacidade de recolher energia da radiação solar em alguns casos, e alguns cientistas pensam que este pode ser o caso dos vermes do gelo. Se organismos vivos tão frágeis conseguem sobreviver a essas condições extremamente duras, tudo se resume à adaptação. Agora sabemos que é possível que a vida tenha começado em outro lugar e que mais tarde tenha sido transportada para a Terra num meteorito, onde as condições lhe permitiram prosperar e se desenvolver. Mas para que esta ideia pareça mais promissora, precisamos de provas de organismos que possam resistir às duras condições do espaço. Os cientistas têm tentado encontrar tal prova. O Centro Aeroespacial Alemão conduziu uma experiência chamada Biomax, expondo organismos como bactérias, algas, líquens e fungos a condições semelhantes às de Marte, a bordo da Estação Espacial Internacional. Os organismos foram cultivados em simuladores de solo marciano e depois expostos nas instalações da Expose R2, no exterior da Estação Espacial. O objetivo era ver se a vida poderia sobreviver em condições semelhantes às de Marte. Os organismos colocados na instalação Expose R2 fora da estação espacial durante os 18 meses mostraram uma resistência impressionante à radiação e regressaram à Terra como sobreviventes do espaço. Isso significa que os organismos e biomoléculas poderiam potencialmente sobreviver em Marte. E esses não são os únicos seres vivos que sobreviveram no espaço exterior. Os ursos aquáticos, também conhecidos como tardigrados, são animais pequenos, segmentados que podem viver numa vasta gama de temperaturas e podem sobreviver sem água por até 10 anos. São também altamente resistentes à radiação. Podem tipicamente ser encontrados em lagos, gotículas de água no solo e em plantas úmidas. A maior espécie de urso d'água tem aproximadamente 1 milímetro de comprimento. Os ursos aquáticos têm a capacidade de entrar num estado de animação suspensa chamado TUN, durante o qual podem sobreviver a temperaturas extremas e ao vácuo do espaço. Isso foi descoberto quando alguns deles foram enviados numa missão espacial em 2008.
Com a análise do genoma do tardigrado, os cientistas podem desvendar os segredos da sua superpotência, levando à possibilidade de adaptar esta característica para longas viagens espaciais. Mas o mais importante, a capacidade dos tardígrados de sobreviver no vácuo também sugere que outros organismos podem ter capacidades semelhantes para se deslocarem através do espaço. Os cientistas conseguiram utilizar a sua compreensão dos elementos e componentes básicos necessários à vida para criar hipóteses testáveis através da experimentação na Terra. Também descobrimos criaturas com propriedades corporais invulgares e uma extraordinária capacidade de sobrevivência em condições extremamente difíceis. Assim, mesmo que a vida não se encontre em parte alguma do universo, com a nossa tecnologia, curiosidade e experiências, talvez um dia sejamos capazes de cultivar novas formas de vida e povoar outros planetas com elas. A natureza e a evolução fará então o resto. É possível que nossa missão no espaço seja dar à luz novas formas de vida e dar-lhes o seu primeiro impulso significativo. No entanto, é importante considerar as implicações éticas e práticas de povoar outros mundos com organismos vivos. Mas será que o nosso planeta é o único que consegue ter vida? Ou existem outros corpos celestes semelhantes no universo que podem dar origem a formas de vida? Se estiver interessado em aprofundar neste tema, deixe um comentário e teremos todo o prazer em continuar a discussão. Quase todo mundo tem medo de coisas rastejantes como aranhas e milípedes. Mas embora as centopeias e os milípedes nos deem arrepios, eles são relativamente inofensivos, além de assustadores. O gigante extinto, o Arthopleura millipede, media 2,6 metros de comprimento e era uma visão realmente assustadora. No entanto, era vegetariano e era cego e, provavelmente, só incomodaria se o espetasse com um pau. Ou que tal a libélula do tamanho da águia, a extinta Meganeura? Pode ser assustadora para alguns devido ao seu tamanho enorme, mas teria sido inofensiva, a menos que fosse um mosquito pré-histórico. Mas isso não significa que não houvesse criaturas aterrorizantes e perigosas do passado da Terra e algumas que deveríamos estar contentes por estarem extintas. Os jacarés de hoje podem ser um problema para os seres humanos, mas apenas se atrapalharem no seu caminho quando têm fome. Mas e se o crocodilo Deinosuchus não tivesse sido extinto? Bom, talvez teríamos algo muito mais assustador para tratar hoje. Conhecido também como o rei dos crocodilianos, o Deinosuchus está mais intimamente relacionado com os jacarés modernos e percorreu o planeta há cerca de 82 a 73 milhões de anos. Este jacaré monstruoso podia crescer de 12 a 15 metros de comprimento e pesar até 4.300 quilos. Tinha um grande crânio de forma única com 40 a 44 dentes na boca. Todos os dentes na boca do Deinosuchus eram muito fortes, com dentes curtos e achatados na parte de trás para esmagar osso e dentes afiados de 8 polegadas de comprimento na parte da frente para cortar a carne. Na sua maior parte, seus dentes foram construídos para se agarrar à sua presa. Crocodilos modernos são registrados como tendo a mordida mais forte de qualquer animal vivo. Compare o tamanho do terrível crocodilo Deinosuchus com os dos jacarés modernos, e esta abominação teria uma força de mordida de até 102.700 newtons. Essa força é ainda maior que a do poderoso Tyrannosaurus Rex, com sua atual estimativa de mordida sendo de 57.000 newtons. Qualquer coisa pega nas mandíbulas de um Deinosuchus teria dificuldade em escapar. Mas também, os jacarés modernos têm um movimento especial que provavelmente herdaram de um Deinosuchus chamado Rolo da Morte, em que depois de ter apertado as suas mandíbulas à sua presa, utilizaria um movimento de torção de corpo inteiro para imobilizar e desmembrar a sua presa. Até porque os jacarés não podem mastigar. Mas havia muitas outras coisas assustadoras na água durante os tempos pré-históricos. Para aqueles que gostam de nadar ou mergulhar, ficarão satisfeitos por o Ducleosteus estar agora extinto. O enorme tamanho do carnívoro seria suficiente para te assustar. Crescia até quase 9 metros de comprimento e pesava perto de 4 toneladas de crescimento total. O Ducleosteus era um peixe blindado, um predador de ápice que era capaz de abater praticamente tudo que conseguisse meter entre suas mandíbulas. O interessante sobre o Ducleosteus, que era blindado como um tanque, é que ele era desdentado. Em vez de dentes, a sua cabeça blindada e as placas dos maxilares formavam enormes lâminas autoafiadoras que podiam rasgar através de qualquer coisa. E com a mordida de 21.000 libras por polegada quadrada, que está no nível dos crocodilos gigantes, esta criatura assustadora das profundezas poderia penetrar diretamente no osso. Além disso, suas mandíbulas podiam abrir e fechar rapidamente, criando uma ação de sucção que sugaria as presas diretamente para as suas mandíbulas. E este peixe não se importava com o que se metia no seu caminho, porque tudo era almoço.
Há até provas fósseis que mostram que eles tentaram comer-se uns aos outros. Não seria problema para um peixe deste tamanho fazer rapidamente uma refeição de um ser humano. Felizmente, o Dunkleosteus foi extinto juntamente com as 75% das espécies do planeta a partir de uma combinação de 8 a 10 eventos de extinção ao longo de 20 milhões de anos, conhecida como a extinção devoniana tardia. Todos nós sabemos sobre os Velociraptors, caçadores ferozes de dinossauros que usavam suas garras em forma de foice para atacar e rasgar as presas em pedaços. O problema é que a maioria das espécies de Velociraptor eram insignificantes em comparação com as que se veem no filme, mais ou menos do mesmo tamanho que uma galinha pequena. O Utahraptor, por outro lado, é um dos maiores megaraptors encontrados até a data, com adultos que crescem até 6,1 metros de comprimento e 1,5 metros de altura. Viveram há cerca de 75 a 71 milhões de anos. Os Velociraptors eram rápidos, e as estimativas mostram que podiam correr até 40 km por hora. Ou seja, se os humanos existissem naquela época, teria sido quase impossível correr mais do que um, a menos que fosse o Usain Bolt. Mas suas garras curvas, que eram como navalhas dobradas, tinham 24 centímetros de comprimento. Pensa-se que o Utahraptor poderia entregar uma sentença de morte a outro dinossauro com apenas um pontapé da sua poderosa perna e daquelas garras extremamente afiadas como facas. Este próximo animal extinto foi provavelmente um verdadeiro terror. De fato, havia um grupo de animais chamado aves do terror que estão, felizmente, agora extintos. A maior das 25 espécies de aves de terror chama-se Phorusrhacus. Esta grande ave carnívora, que não voava, habitou a América do Norte durante o Plioceno até o Pleistoceno primitivo. Os Phorusrhacus tinham cerca de 3 metros de altura e pesavam 150 quilos. Tinham pernas longas e ágeis e pés de 3 dedos com longas garras afiadas. Tinha um bico grande que era enganchado na ponta, muito semelhante a uma águia dos nossos dias, e era uma arma letal formidável que podia usar para perfurar a cabeça da sua presa. Bastava 1 ou 2 golpes para que esta ave abatesse a sua presa. Em tempo se pensou que esta ave e os primeiros humanos poderiam ter se encontrado, mas os Phorusrhacus foram extintos há mais de 2 milhões de anos. Mas apesar disso, é agora um fato que os primeiros humanos têm sido presas de outras grandes aves pré-históricas. O gigante extinto Haast Seagull era um superpredador na Nova Zelândia. Um adulto em tamanho total poderia pesar até 15 quilos e tinha uma envergadura de asa de até 3 metros. Tinha garras de 5 a 6 centímetros de comprimento e um bico do tipo abutre com 130 milímetros. Era uma das máquinas de matar perfeitas da natureza. A águia de Haast caçou outra ave sem voo muito mais pesada, chamada moa, até que os colonos humanos chegaram e caçaram a moa até a extinção. Com a competição pela comida, acredita-se que algumas águias destas caçavam adultos e crianças humanas mais pequenas. Há provas de que os primeiros seres humanos foram presas de aves gigantes. Um crânio hominídeo de 2 milhões de anos, pertencente à famosa criança Tong, foi cuidadosamente estudado e descobriu-se que tinha marcas de perfuração no fundo das órbitas dos olhos das crianças de 3 anos. Esta antiga pré-humana foi provavelmente atacada e pega por uma grande ave de rapina, talvez uma águia africana, e então levada para o seu ninho onde foi comida. As enormes aves de rapina que atacam os humanos não é algo de novo. De fato, há cerca de 10 anos atrás, uma águia grande tentou agarrar um bebê num parque. Se tivesse sido do tamanho de uma águia de Haast, a ave poderia ter escapado com sua presa. A maioria não gosta de cobras, mas a maioria delas são inofensivas, a não ser que sejam venenosas ou que sejam um constritor grande para te comer. Infelizmente, a alimentação ocasional de um ser humano por uma cobra ainda acontece. Pitons e anacondas em selvas remotas e florestas tropicais podem ficar enormes, mas nenhuma dessas pitões ou anacondas pode ficar tão grande quanto o Titanoboa, uma enorme cobra de tamanho superior que viveu há cerca de 58 a 60 milhões de anos. E devemos estar gratos pelo Titanoboa estar extinto, porque tudo estava no seu menu. Caçava coisas como peixes, tartarugas e enormes crocodilos. As medições fósseis mostram que esta enorme cobra podia crescer até 13 metros de comprimento, e usando como guia a relação de peso das pitões modernas, se estima que ela pesava cerca de 1,3 toneladas. Alguns cientistas não sabem por que a serpente era tão grande, mas alguns pensam que é porque a temperatura era 10 graus mais alta do que hoje e foi provavelmente a mudança climática que provocou o seu desaparecimento. Sejamos honestos, todos devemos estar contentes pelo Tiranossauro Rex estar agora extinto. Foram os filmes do Jurassic Park que nos deram a melhor ideia de como seria estar de frente com um desses monstros. Totalmente crescido, ele poderia ter até 12 metros de comprimento e 3 metros de altura.
poderia pesar até 5.000 a 7.000 quilos e suas poderosas patas traseiras poderiam impulsionar o monstro que come carne até 32 km por hora a curtas distâncias. O T-Rex tinha cerca de 60 dentes, e um dente dele media 30 centímetros de comprimento, e sua força de mordida é um dos mais fortes de todos os animais conhecidos. Mas há algo de novo que foi descoberto sobre o T-Rex. Sempre soubemos que este dinossauro tinha um grande cérebro, mas ninguém estava realmente seguro de quão inteligente era o lagarto tirano. Até agora, as estimativas agora colocam o T-Rex em linha com a capacidade cerebral dos babuínos. Agora imaginem só, um terror comedor de carne que poderia superar os vossos planos de fuga. Ainda bem que esse e outros dinossauros se extinguiram, porque humanos e dinossauros não se misturam. Os leões e tigres já são assustadores o suficiente, mas se o Smilodon ainda estivesse por perto, haveria outro grande gato para os humanos enfrentarem. O Smilodon é talvez um dos mais famosos animais pré-históricos e mais conhecido pelos seus dentes dianteiros de 11 polegadas de comprimento. Totalmente desenvolvidos, pesavam cerca de 160 a 280 quilos e mediam 1,8 metros e cerca de 1 metro de altura no ombro. O problema é que ninguém tem a certeza de como este gato grande usou aquelas presas ridiculamente longas, porque o Smilodon tem uma mordida fraca em comparação com os leões dos tempos modernos. Contudo, é uma ideia que provavelmente tinham músculos do pescoço incrivelmente fortes e podiam afundar seus longos dentes de sabre na carne da presa. E para que conste, os dentes de sabre e os primeiros humanos talvez se encontraram frequentemente desde que o grande gato foi extinto há cerca de 10.000 anos atrás. Veja esta invenção chamada de máquina de movimento perpétuo, e veja como funciona. Você já viu ela antes e acha que há algo de errado com o que você está vendo? Ou você acha que está funcionando normalmente? Agora dê uma olhada sob a base desta pequena invenção. Isso te faz se sentir melhor? Ou será que fomos enganados a pensar que essa invenção funciona de verdade e essa bola de aço continuaria em seu ciclo para sempre? Bom, há uma razão pela qual há uma bateria e um eletroímã escondido embaixo deste dispositivo, porque sem ele seria impossível que a bola de aço continuasse nesse loop eterno, porque quebraria a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Ela não é uma máquina de movimento perpétuo, e há muito mais exemplos como este. Mas será possível que um dia uma máquina de movimento perpétuo se torne verdade? Antes de chegarmos às invenções realmente interessantes, é importante compreender as leis que uma máquina de movimento perpétuo quebraria. Uma máquina de movimento perpétuo, em teoria, seria um dispositivo que poderia continuar a funcionar infinitamente sem qualquer perda de energia, o que significa que funcionaria com 100% ou maior da eficiência. Dito isso, a primeira lei da termodinâmica, ou lei da conservação da energia, afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, mas apenas transferida para outra coisa. Um bom exemplo disso é o pêndulo de Newton, que muitos de nós já vimos antes. Mostra a conservação do momento e a conservação da energia com o impacto e o balanço das esferas de aço suspensas por arame ou cordas. O oscilar e clicar continuamente disso é prova da lei de conservação da energia de Newton, que afirma que a energia não pode ser criada ou destruída. Ela simplesmente muda de forma. E é por isso que não é uma máquina de movimento perpétuo, porque as bolas de aço perdem energia para muitas coisas. Para o ar com a fricção enquanto se movem através dele e também criam energia sonora quando colidem umas com as outras e perdem energia para aquecer em caso de colisão, embora nesse exemplo seja muito minúsculo. Isso nos leva à segunda lei da termodinâmica, que afirma que o calor se move sempre de objetos mais quentes para objetos mais frios. A menos, é claro, que a energia seja fornecida para inverter a direção do fluxo de calor. Cada um desses fatores faz com que as esferas percam energia e, como resultado, elas irão lentamente perdendo energia e até eventualmente parar. Para que exista uma verdadeira máquina de movimento perpétuo, a energia teria que permanecer dentro da máquina ou ser um dispositivo fechado. Um dispositivo que funciona inteiramente sem qualquer fricção, qualquer fonte externa e teria de existir num vácuo para que não houvesse pressão atmosférica sobre quaisquer partes móveis. Se isso parece impossível, é porque de fato é. No entanto, há algumas invenções por aí que vamos analisar, que são uma das tentativas mais impressionantes de construção de uma máquina de movimento perpétuo. O relógio Beverly é uma dessas invenções. Fica dentro do Departamento de Física da Universidade de Otago, na Nova Zelândia. O relógio foi inventado por um homem com o nome de Arthur Beverly. Aos 14 anos, Arthur se tornou um relojoeiro aprendiz, era um fabricante de lentes muito hábil e fez um conjunto de lentes de microscópio para a Universidade de Aberdeen.
Mudou-se para a Nova Zelândia, onde abriu o seu próprio negócio de relojoaria em 1858. Foi lá que começou a trabalhar na sua invenção e, 6 anos depois de abrir o seu negócio, completou seu trabalho num relógio maravilhoso e muito diferente. Uma vez concluída a sua invenção, ele deu corda no relógio em 1864. Essa é a única vez que foi dada corda para iniciar ele, e tem estado funcionando desde então. Até hoje é uma das experiências científicas mais longas do mundo. Então, como é possível que um relógio mecânico possa funcionar continuamente durante 158 anos sem que alguém desse corda nele mais uma vez? Bom, essa afirmação não é totalmente exata. Embora o relógio ainda esteja funcionando, houve momentos em que ele parou. Apesar do fato do relógio poder teoricamente funcionar para sempre sem ter que levar corda de novo, ele depende de uma fonte externa de energia. E não há pilhas escondidas no caso. O relógio funciona sob pressão atmosférica graças a uma caixa hermética no seu interior que se expande e contrai devido às mudanças normais de temperatura que ocorrem ao longo do dia. As mudanças de temperatura criam pressão num diafragma que levanta um peso de 450 gramas. Quando a temperatura diminui, o peso desce e então o relógio recebe energia. Com uma variação de temperatura de apenas 6 graus, que é necessário para levantar o peso de apenas 1 polegada, então o relógio levará a corda. Mas às vezes isso não acontece e o relógio simplesmente para. Quando a temperatura muda, o relógio começa a funcionar de novo, sem levar corda manualmente. Claro que o lado negativo disso é que o relógio terá perdido tempo, e então a sua hora terá que ser manualmente corrigida novamente. Não é um verdadeiro sistema fechado e, portanto, não é uma verdadeira máquina de movimento perpétuo. É, contudo, um exemplo mais próximo de um que temos. Ainda assim, o relógio Beverly é um desenho brilhante para o tempo e o primeiro relógio atmosférico de sempre no mundo. Mas funciona com menos de 100% de eficiência, o que faz com que não seja uma máquina de movimento perpétuo. Também vale a pena mencionar que um dispositivo como esse não funcionaria no vácuo do espaço e precisaria de gravidade para funcionar. Se pensou que o relógio de Beverly era uma invenção espantosa, então esta próxima tentativa de uma máquina de movimento perpétuo vai te surpreender. Se chama o sino elétrico de Oxford, ou também chamado como The Clarendon Dry Pal, devido a um monte de pilhas secas que são utilizadas para alimentar o dispositivo. Pilhas secas são pilhas antigas que utilizam discos alternativos de prata, zinco e revestidas com enxofre, que geram baixas correntes de eletricidade. A invenção consiste em 2 sinos de latão que estão cada um posicionado por baixo de 2 desses tipos de pilhas secas que estão cobertas de enxofre fundido e que se parecem muito com castiçais dentro de um invólucro de vidro. Entre os 2 sinos se encontra uma esfera de metal ou campainha que está suspensa entre os 2 sinos de latão. Cada campainha, ligada a uma pilha seca, produz uma minúscula carga eletroestática que repele o pequeno bandalo, enviando-o rapidamente para trás e para frente entre os 2 sinos. Foi inventada por volta de 1825 pelos fabricantes de instrumentos londrinos Watkins e Hill. Mas aqui está a coisa mais impressionante sobre esta invenção. Foi exibido pela primeira vez em 1840 e o sino tem tocado desde então, ou seja, 182 anos até hoje. Alguns dizem que ele foi tocado no minuto em que foi construído, 15 anos antes da sua data de exibição. E algumas estimativas afirmam que o sino tocou mais de 10 bilhões de vezes e que ainda hoje toca. Além desse fato muito surpreendente, o sino tem outro mistério e ninguém sabe exatamente do que são feitas as pilhas secas, ou por que elas duraram tanto tempo. Sabemos que são revestidas de enxofre, mas o que está dentro é um segredo. E não se esperava que durassem muito tempo. De fato, 1 ano após o sino ter sido instalado no laboratório Clenderon da Universidade de Oxford, Watkins e Hill escreveram numa carta que a energia elétrica residual para manter os sinos tocando raramente dura mais do que 3 ou 4 anos. Temos a certeza de que, se ainda hoje estivessem por perto, teriam orgulho em saber que o seu sino ainda está tocando. Até porque as baterias são bem melhores que os celulares de hoje. Os investigadores estão agora à espera de que a campainha pare de tocar para que possam abrir as baterias e descobrir exatamente como foram construídas, isso é, se a campainha alguma vez parar de tocar. Uma invenção incrível, mas é uma máquina de movimento perpétuo? Pode-se dizer que é outra invenção próxima, mas não exatamente aquilo. É porque as pilhas vão acabar morrendo algum dia, ou o sino irá quebrar primeiro. Além disso, se perde alguma energia devido à fricção do ar, mesmo que seja muito pequeno. Ou seja, não é uma máquina de movimento perpétua. Falamos um pouco sobre a fricção do ar com o pêndulo do Newton, e pode-se ver como a fricção do ar vai acabar parando o sino de Oxford,
fazendo com que ambos funcionem com menos de 100% de eficiência. Que tal então uma invenção que esteja num vácuo, parcial ou completo? Bom, uma invenção como essa já existe. É chamado de radiômetro Crookes, ou moinho ligeiro, e foi inventado pelo químico e físico britânico Sir William Crookes. Um radiômetro é um dispositivo que mede a quantidade de radiação que atinge um objeto. Dentro da lâmpada parcialmente selada a vácuo está um conjunto de 4 palhetas equilibradas num único polo que tem livre movimento. Cada palheta tem um lado refletor branco e um lado negro. Quando a lâmpada de vidro é exposta à luz, as palhetas começam a rodar. Quanto mais luz for acesa na lâmpada de vidro, mais rapidamente as palhetas no interior vão girar. Seria de se pensar que a luz está de fato exercendo pressão sobre o lado refletor e fazendo ela se mover. No entanto, a verdadeira pela qual as palhetas no radiômetro Crookes giram é algo chamado de transpiração térmica. Então, o que acontece é que quando se acende uma luz sobre a lâmpada, o vidro aquece e emite radiação infravermelha invisível, e o lado preto das palhetas quadradas capta mais radiação do que o lado branco, e com isso, a transpiração térmica faz então girar as palhetas. E aliás, o radiômetro Crookes também funciona ao contrário, o que significa que se esfriarmos a lâmpada derramando água fria sobre ela ou utilizando gelo no vidro, o lado negro das palhetas vai emitir radiação infravermelha melhor do que o lado branco, fazendo com que as palhetas girem na direção oposta. Mas assim como o relógio de Beverly, o radiômetro Crookes não é um sistema fechado e requer forças externas para que funcione. Ou seja, também não é uma máquina de movimento perpétuo. O fato é que uma máquina de movimento perpétuo nunca pode existir. Nunca haverá um sistema fechado que possa funcionar a 100% ou mais de 100% de eficiência. O problema delas é que a maior parte das invenções malucas que andam por aí não tem o objetivo de tentar criar esse dispositivo, que é a função de gerar mais energia do que é colocada dentro. A única coisa que os inventores tentaram até agora e não conseguiram fazer é manter os seus dispositivos funcionando para sempre. Mas há algo na natureza que viola a conservação de energia: os buracos negros. Os buracos negros produzem mais energia do que consomem, violando assim a conservação de energia. Assim, teoricamente, o aumento da massa dos buracos negros causado pelo acoplamento cosmológico poderia ser utilizado para criar máquinas de movimento perpétuo. Digamos que o grande colisor de hadrons é utilizado para criar um buraco negro em miniatura. Esse buraco negro se evaporaria rapidamente, mas quando isso ocorresse, a massa seria um pouco maior do que quando foi criada, gerando uma produção adicional de energia. Tal máquina poderia utilizar a expansão do universo para obter uma produção de energia pura, o que seria equivalente a uma máquina de movimento perpétuo. Poderíamos estar realmente perto de descobrir isso, uma vez que, ainda recentemente, os cientistas criaram um buraco negro criado em laboratório que começou a brilhar após a simulação de um horizonte de eventos. Até lá, teremos que nos maravilhar com as muitas tentativas e invenções estranhas utilizadas por aqueles que afirmam ter feito uma máquina de movimento perpétuo. Então, fala pra gente o que você achou do vídeo. E se você gostou dele, nos dê um like, ajuda bastante a gente. E também fique ligado aqui no canal, se inscrevendo nos vídeos mais incríveis que vão vir aí. Obrigado por assistirem.